Ok, minha galera, vamos agora para o nosso segundo tópico, que são as igualdades, tá bom? Novamente eu vou dividir aqui em 4 exemplos e esses são suficientes para vocês conseguirem relembrar aí o que precisa para poder trabalhar a ideia de igualdades. Então vamos pensar o seguinte, quando nós queremos pensar em igualdades, vem muitas coisas que podem ser utilizadas. Mas nesse caso aqui eu quero muito que vocês relembrem os dois conceitos básicos de resolução, tá bom? Que são os princípios aditivo e os princípios multiplicativo, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar bem aqui na nossa primeira telinha aqui a ideia do princípio aditivo, tá bom? Então eu quero que vocês lembrem o que significa, tá bom? E depois o princípio multiplicativo. Ó. Então eu vou só falar aqui e vocês vão multiplicativo. E vocês vão se lembrar. Então esse princípio aditivo, galera, lembrem aí, é aquela ideia de que se você tem uma igualdade, aí você adiciona a mesma quantidade dos dois lados da igualdade, ela ainda vai permanecer uma igualdade, certo? A gente encontra uma igualdade equivalente. Isso significa que você tem uma igualdade qualquer, se você adicionar 5 dos dois lados dessa igualdade, ela vai continuar sendo uma igualdade. E o princípio multiplicativo diz o quê? Que se você tiver uma igualdade e você multiplicar os dois lados pelo mesmo valor, o resultado dessa multiplicação ainda vai gerar uma nova igualdade também, certo? Então aqui está o segredinho para se resolver qualquer igualdade básica, tá bom? Que é o que nós estamos desejando. Então nesse sentido a gente vai trabalhar com esses dois princípios aqui, multiplicativo e o aditivo. Qualquer exemplo que nós formos resolver aqui vai ser baseado neles dois, tá bom? Então vamos pensar agora aqui no primeiro exemplo que nós temos. Suponha que eu tenha aqui uma igualdade do seguinte modo. A mais 3 igual a 9. Ó. Essa é uma igualdade bem básica, bem simples. Eu tenho um número que eu representei pela letra A, e esse número, quando somado com 3, dá 9. Certo? Então, como é que nós iremos proceder para encontrar a resposta? Sei que vocês já sabem, pela lógica, que esse A aí, o valor dele é 6. Mas a gente está interessado em saber como é o processo de descoberta desse A para saber que ele é 6. Tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos encontrar aquela parcela, aquele número que a gente vai querer eliminar. E a gente quer que desapareça esse mais 3 aqui, ó, certo? Desaparecendo esse mais 3, o nosso A fica sozinho e aí a gente tem aqui o valor dele especificado. Mas no caso eu tenho o A mais 3, que era o que eu já tinha. Para eliminar esse mais 3, eu vou colocar o menos 3 aqui do lado esquerdo da igualdade. Olha, isso vai me gerar uma coisa interessante. Se eu colocar o igual aqui agora e deixar o menos 3 só do lado esquerdo, a minha igualdade não vai permanecer válida mais. Então eu tenho que colocar o menos 3 também do lado direito da igualdade. Sendo assim, o que acontece? Esse 3 positivo que nós tínhamos aqui, ele vai interagir com esse 3 negativo e vai dar 0, porque 3 positivo somado com 3 negativo dá 0. Do lado esquerdo, então, vai me sobrar apenas quem? Vai me sobrar apenas o valor A, certo? Então, o que nós estamos querendo? O que nós queríamos? Era isso mesmo que nós queríamos. Nós queríamos deixar o A aqui isoladinho, certo? Sozinho. Conseguimos. E agora, do lado direito, eu tenho 9 menos 3, que é 6. Pronto. Já ficou garantido aqui, ou melhor, já ficou evidenciado como é que era preciso fazer para encontrar o valor desse A, certo? Que era, no caso, 6. Viu que com o princípio aditivo eu consegui resolver essa equação rapidinho, certo? Vamos então pensar agora no nosso segundo exemplo.
Já demos um exemplo básico aí para vocês. O nosso segundo exemplo vai ser um pouquinho mais modelado, tá bom? Mais complexo, mas vamos raciocinar nele. Suponha que eu tenho agora a seguinte situação. Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui para dar espaço. Imagina que eu tenho aqui um número que eu vou chamar de x. Melhor, vou colocar aqui um coeficiente nesse x aqui. 3x. 3x menos 5 vai ser a mesma coisa que x mais 4. Pronto. Eu estou inventando a igualdade agora, sem prévio planejamento. Então, a resposta dela pode ser um valor negativo, pode ser um valor positivo, pode ser uma fração, pode ser qualquer número. Mas o processo de resolução é o mesmo, certo? Então, vamos imaginar o seguinte, olha. Eu tenho aqui agora, a minha incógnita x está do lado direito da igualdade e tem também do lado esquerdo da igualdade. Para princípio de resolução, não pode ficar com dois dessa forma. Vamos eliminar um deles. O conselho que eu dou é que vocês eliminem sempre aquele que está com coeficiente menor. No caso aqui, esse x aqui está com coeficiente menor. Esse x da direita está com coeficiente menor, que é coeficiente 1. Enquanto esse x da esquerda está com coeficiente 3. Então, vamos eliminar esse que está com coeficiente 1. Tá certo? Vamos eliminar esse carinha aqui. Combinado? Beleza. Para eliminar ele, o que eu vou fazer? Colocar um x negativo do lado de cá para poder eliminar. Mas se eu colocar o x negativo do lado direito, tenho que colocar o x negativo também do lado esquerdo. Logo, vai ficar assim. Olha só. 3x é o que eu já tinha. Vou colocar o menos x aqui, porque eu vou precisar colocar menos x do lado direito. Já coloco logo também do lado esquerdo. Menos 5. Ó, aqui vai ser x. Eu vou colocar o menos x, porque é o oposto desse x que já estava aí. Mais o 4, que era o que nós tínhamos. Então, agora, olha, o que eu fiz? Eu adicionei menos x dos dois lados da igualdade. Vamos proceder na resolução dele agora. É simples agora vocês fazerem as lógicas matemáticas. Eu tenho aqui 3x menos x, o que sobra para nós? Consequentemente, sobra para mim 2x, certo? Então, vamos lá, vamos fazer o nosso 2x aqui. Sobrou 2x, ficou muito grossinho aqui. 2x menos o 5, certo? Estava o 5 aqui também do lado esquerdo. Do lado direito sobrou o quê? Esse menos x, com esse menos x e o x, vai dar zero, vai cancelar. Então, vai sobrar só o 4 do lado direito. Pronto. Agora, quem é que nós vamos tentar eliminar aqui? Tentaremos eliminar agora esse menos 5, ó. Vendo? Ele que está atrapalhando a gente a encontrar esse x no momento. Então, vamos lá. Vamos colocar 2x menos 5, que era o que já tinha. E vou adicionar aqui o mais 5, que eu preciso. Aqui vai ficar 4, mais 5 também. Pronto. Veja, o menos 5 aqui vai eliminar o mais 5. Então, nós ficaremos aqui apenas com quem? Com o 2x do lado esquerdo. E do lado direito vai dar 4 mais 5, que é 9. Bom, e agora eu preciso eliminar esse 2 que está multiplicando esse x. O segredo para eliminar um coeficiente é sempre multiplicar pelo inverso. Então, se eu tenho aqui o número 2 como coeficiente, ó, eu tenho 2 como coeficiente, o inverso de 2 é você literalmente inverter o número, tá bom? Então, por exemplo, o 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. E o inverso dele é inverter a fração. Então, vai ficar aqui 1 sobre 2, certo? Então, vamos fazer isso. Vamos inverter, vamos colocar o inverso aqui desse coeficiente 2 e multiplicar pela fração. Então, vai ficar aqui meio vezes 2x
igual a meio vezes 9. Viu? Estou multiplicando o mesmo lado, o mesmo número nos dois lados da igualdade. Nesse caso aí, é o princípio multiplicativo agora que está funcionando, certo? E agora vamos pensar o seguinte. Meio vezes 2x é o mesmo que ler assim, a metade de 2x. Ora, a metade de 2x é x, certo? Então já eliminamos o coeficiente que era diferente de 1 aqui do x. E aqui ficou a metade de 9. Metade de 9 dá 4,5, certo? Colocando já em decimal. Pronto. Finalizamos então a nossa jornada de encontrar a solução da nossa igualdade. Nesse caso aqui, para que a minha igualdade inicial seja verdadeira, o valor do meu x tem que ser 4,5, certo? Então aí está, olha, começamos com uma igualdade 3x menos 5 igual a x mais 4, finalizamos aqui descobrindo que o x vale 4,5. Esse é o processo estruturado certinho, sem rodeio, sem procurar memorização de sinais. É muito simples a ideia, tá bom? Espero que tenha dado para vocês relembrarem aí. Então aqui nós temos dois exemplos já de resolução de igualdades, tá bom? Todas as igualdades que nós trabalhamos na sala são trabalhadas nesse sentido, nesse estilo. Combinado? Agora o próximo passo seria vocês aplicarem essas igualdades, essas resoluções, para modelar situações problema, tá bom? Então deixa eu aumentar bem aqui o nosso espaço para poder descrever uma situação. Então eu vou escrever a seguinte situação. Ana, olha, vamos escrever aqui, Ana e Pedro juntos têm 32 anos. Aqui está uma primeira informação. Ana e Pedro juntos têm 32 anos. Vamos pensar agora o seguinte, outra informação para esse problema aqui. Vamos colocar da seguinte forma. Ana tem 10 anos a mais que Pedro. Ana tem 10 anos a mais que Pedro. Aqui está a segunda informação. Ana tem 10 anos a mais que Pedro. Pergunta: quantos anos tem cada um deles? Certo? Então essa seria a nossa ideia. Quantos anos tem cada um? Pronto, aqui está a nossa problemática. Vocês têm que modelar agora essa situação e resolver, beleza? Como é que nós poderemos fazer isso? Como é que vocês fariam? Tentar descobrir aqui as variáveis que podem ser colocadas e equacionando, beleza? Então vamos chamar a idade de Ana de A e a idade de Pedro de P. Então a minha primeira equação ficaria como? A mais P igual a quanto? 32.
né? Que os dois juntos têm 32 anos. Ana tem 10 anos a mais do que Pedro, certo? Então, se ela tem 10 anos a mais do que Pedro, seria a mesma coisa que dizer o seguinte, que Ana é a mesma coisa que a idade de Pedro mais 10. Pronto, então agora onde tiver Ana aqui nessa primeira equação, por exemplo, eu posso colocar P mais 10. Estou dando aqui um exemplo de como a gente poderia estar resolvendo essa situação. Então ficaria o quê? P mais 10 mais P igual a 32. Veja, esse P mais 10 inicial aqui é que é o valor da idade de Ana, tá vendo? E o que eu tenho aqui agora é uma equaçãozinha bem básica. Vocês vão ter um P aqui mais outro P aqui. Resulta em quê? Em 2P's, certo? Então vamos colocar aqui. 2P's é igual a 32. E agora, se 2P vale 32, indica que um P sozinho vale 16. Pronto, então a idade do Pedro vale 16. E como Ana tem 10 anos a mais do que Pedro, ela vai ter 26 anos, certo? Então aqui é a ideia de que vocês podem modelar situações para resolver igualdades. Tá legal? Então é isso, galera. Espero que dê tudo certo na hora da avaliação.